Prefere a fórmula do sucesso? Estamos aqui no nosso 6º encontro do tema climatologia. Vamos tratar um pouco sobre as precipitações, especialmente as chuvas. Bom, o que vem a ser uma precipitação? Nós trabalhamos aqui, por exemplo, durante as aulas de hidrografia, no seu início, o ciclo hidrológico, ou ciclo hidrográfico, o ciclo da água. E dentro do ciclo da água nós temos o processo de evaporação e o processo de precipitação. A precipitação ela representa o retorno da água à superfície em função da atração gravitacional. Quando há uma quantidade de água na atmosfera, a saturação faz ou produz a formação da condensação. Quando a quantidade de água na atmosfera sobre dada região atinge um determinado limite, essa água retorna à superfície na forma de chuva, neve ou granizo, que são as pedras e gelo. Tá? Sobre essas precipitações, nós vamos começar a conversar agora. Acompanhe comigo uma primeira ilustração. Em falando de chuvas, o Brasil é um território, por exemplo, em que as precipitações elas estão muito conectadas a, por exemplo, o aproveitamento das águas, seja para o suprimento, o abastecimento de maneira geral, seja para a geração de energia. Algumas regiões do território brasileiro são bastante chuvosas, aliás, a maioria. Outras apresentam uma certa carência hídrica, destacando-se aí o interior da região Nordeste em função da semiaridez. Em se tratando de chuvas, existem alguns tipos. Um desses tipos de chuvas são as chamadas chuvas convectivas. E o que vem a ser as chamadas chuvas convectivas? São aquelas geradas pelo movimento convectivo, que numa das primeiras aulas de climatologia nós vimos, é o movimento gerado pela convergência e ascensão do ar. Essa convergência e ascensão do ar, ela leva a umidade para a parte superior da troposfera terrestre, e essa umidade vai encontrar temperaturas mais baixas. Sabendo que o encontro do ar úmido com temperaturas mais baixas gera a condensação. E dessa condensação nós podemos ter, atingindo um determinado limite, as precipitações. É o que acontece, por exemplo, com o que está ilustrado aqui nesta figura. A convergência intertropical, que é o resultado dos encontros dos ventos alísios do hemisfério norte, alísios de nordeste, com os alísios de sudeste, é produzida justamente a partir da grande acumulação de umidade, próxima à faixa equatorial do planeta, fazendo com que seja sempre uma área instável, suscetível à formação de nuvens e à ocorrência de chuvas. Essa ilustração, inclusive, condiz com o fato de que as chuvas do tipo convectivas, elas se processam principalmente em regiões equatoriais do globo. Por exemplo, aqui no Brasil, a região amazônica é a mais suscetível à ocorrência de chuvas deste tipo, em função da grande convecção de umidade na atmosfera. Sobre regiões como as da cidade de Manaus e de Belém, é muito comum a ocorrência de chuvas de convecção. Por falar em Belém, inclusive, nós temos chuvas que em parte do ano acontecem de forma diária, quando o calor atinge o seu máximo durante os períodos da tarde. E aí nós temos chuvas que vão ditar, de certo modo, o ritmo cotidiano da população dessas cidades em alguns momentos do ano, especialmente na cidade de Belém. Outra categoria, ou tipo de chuvas, são as chuvas frontais ou frontológicas. Estas chuvas acontecem a partir do momento em que há a formação de nuvens e, portanto, a produção de áreas de instabilidade consequente ao encontro de ar frio e ar quente. O avanço de uma frente fria, por exemplo, ou o avanço de uma frente quente. Em ambas, nós temos sistemas de instabilidade que vão se estender muitas vezes por quilômetros na atmosfera, atingindo ou abrangendo grandes áreas. As frentes frias são produzidas a partir do avanço do ar polar para regiões tropicais e tem uma representação que condiz justamente com esse símbolo que você está observando aqui, A frente fria, o avanço do ar frio em direção a uma região quente, é geralmente representada, ilustrada por padrão, na forma de uma linha
né, com algumas pontas triangulares, enquanto que o avanço do ar quente sobre o ar frio é representado com uma linha com algumas áreas semicirculares, né, com algumas representações semicirculares aí. Só para diferenciar, na realidade, frente fria de frente quente. Mas ambas podem gerar, né, áreas de instabilidade e, portanto, chuvas. Vale salientar que o Brasil é uma área, tem um território que, por sua situação geográfica, é afetado frequentemente por frentes frias, que podem provocar queda de temperatura e também chuvas, não é? Chuvas que acontecem em boa parte do país, principalmente nas regiões sul, sudeste e nordeste, são geradas pelo avanço de frentes frias. Como moramos num país que é praticamente todo tropical, não temos aqui atuação, em geral, de frentes quentes. Uma outra categoria de chuvas são as chamadas chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, chamadas também de chuvas de montanhas. São aquelas chuvas que vão ocorrer em função ou em consequência do choque mecânico do ar úmido com o relevo. Esse ar carregado de umidade, ao inserir ou incidir em encostas de montanhas, em encostas de planaltos, tende a ascender. E ao ascender, vai encontrar um ar mais frio. Então, você tem o ar úmido, encontrando temperaturas mais baixas, condensando, formando um sistema de nuvens e, em consequência disto, produzindo precipitação em uma das faces do relevo. Essa face do relevo, que recebe justamente o choque ou o contato do ar frio, é denominada barlavento. O lado posterior é denominado sotavento. Então, barlavento é o lado ou a face de uma montanha, de um planalto, em que há a incidência da umidade, do vento carregado de umidade. O sotavento é o lado posterior. Dependendo da condição, dependendo da região, esse barlavento, aliás, esse sotavento, ele pode ser seco, como acontece em algumas áreas de serra no interior do Nordeste brasileiro. A umidade ela fica retida em uma parte e do lado posterior você tem um ar seco, que muda completamente a paisagem. Um exemplo clássico de frequência de chuvas orográficas é o que ocorre na Serra do Mar, na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo. A Baixada Santista apresenta um dos índices pluviométricos, assim como o litoral norte de São Paulo, que está entre os maiores do país, justamente porque a Serra do Mar contribui bastante para a retenção de umidade procedente do Oceano Atlântico. O lado posterior à Serra do Mar apresenta também precipitações, mas com índices inferiores àquele que é verificado no litoral paulista. Um outro exemplo clássico é o que ocorre justamente no Planalto da Borborema, lá na região nordeste do país. E esse planalto, ele serve como uma barreira orográfica que impede boa parte da umidade procedente do Oceano Atlântico penetrar até a depressão sertaneja. Aliás, a semiaridez verificada em parte do interior do Nordeste está em grande medida relacionada ao Planalto da Borborema e outros relevos que dificultam a penetração do ar úmido até a depressão sertaneja. Então, isso resulta em totais pluviométricos baixos, que fazem com que a semiaridez, portanto, se instale naquela área. Inclusive, reduzindo a frequência das chuvas, fazendo com que elas sejam muito concentradas e estendendo os períodos de seca. Volte comigo às ilustrações. Observamos agora um outro tipo de precipitação. Este tipo de precipitação, raro no Brasil, e mais comum, mais frequente em regiões frias do globo, ou até mesmo em algumas áreas de clima temperado durante o período de inverno. A neve é a precipitação de flocos de cristais de gelo, quando há muita umidade na atmosfera e temperaturas a 0 ou abaixo de 0 grau, temperaturas negativas. Aqui no Brasil, se observa com uma certa raridade
esse fenômeno acontecendo na região sul do Brasil, especialmente nas áreas serranas, onde as temperaturas que alcançam, algumas vezes, valores negativos, combinadas com um excesso de umidade na atmosfera, podem gerar neve. Mas é preciso salientar uma combinação entre umidade e temperatura baixa. Até porque, muitas vezes, as pessoas se dirigem às regiões da Serra Gaúcha ou Catarinense em busca de ver a neve e se frustram, porque, apesar das temperaturas abaixo de zero, não há umidade, muitas vezes, suficiente na atmosfera para gerar a precipitação. Uma outra precipitação diferenciada é o granizo, a precipitação de pedras de gelo, né? E aí esse é um tipo de chuva que pode ser muito destrutiva, à medida em que o granizo ele pode provocar, né, acidentes, ao, obviamente, cair sobre as pessoas, mas acidentes também ao cair sobre construções, muitas vezes destruindo, né, essas construções, principalmente os tetos. O tamanho de uma pedra de granizo pode variar de acordo, obviamente, com as condições atmosféricas. Lembrando que as pedras elas só alcançam ou precipitam, né? Elas só alcançam a superfície quando vencem a resistência do ar. Por isso que em algumas situações extremas, como na formação dos tornados, lá nos Estados Unidos, pode-se ter pedras de granizo grandes, né? Maiores do que essas que você percebe nas imagens por conta da resistência oferecida pelo ar ascendente num sistema ciclônico como um tornado. Bem, uma das questões importantes também que a gente pode verificar em relação à questão climatológica é a influência do relevo e das correntes marítimas. O relevo, ele pode determinar, por exemplo, uma ocorrência mais intensa em certas regiões, como no sul da Ásia, que já falamos, de precipitações intensas ao longo do ano, chuvas orográficas, né? Ou esse relevo ele também pode dificultar a penetração do ar úmido em determinadas regiões continentais, gerando a formação de desertos. Na própria Ásia, verifica-se isso no sotavento da Cordilheira do Himalaia. Naquele sotavento, nós vamos encontrar regiões, por exemplo, no noroeste e no norte da China, de deserto, como é o caso do deserto de Gobi, ou do deserto de Gobi. Já aqui no Brasil, o exemplo, não é, do próprio Planalto da Borborema, que foi citado há pouco. As correntes marítimas também têm um papel importantíssimo, não é, na formação ou não de precipitações. É o que acontece, por exemplo, volte comigo lá a ilustração, em algumas regiões costeiras. Bom, verificamos aqui um mapa geral de correntes marítimas e formações de áreas desérticas. Alguns desertos do globo eles podem estar vinculados à existência de certas barreiras orográficas ou à atuação de correntes marítimas. Por exemplo, eu tinha citado, não é, os desertos que aparecem aqui ao norte da Cordilheira do Himalaia, que em grande medida estão, né, ou existem em função da existência, da formação de sotavento, né, por conta de uma barreira orográfica. O deserto de Gobi é um exemplo disso, por conta da existência do Himalaia ao sul da Ásia. Já por atuação de corrente marítima fria, destaque-se aí a corrente de Humboldt, aqui na parte ocidental da América do Sul, influenciando a formação do deserto do Atacama. O deserto do Atacama, portanto, aqui no norte do Chile, é um deserto influenciado por uma corrente marítima fria. E isso acontece também em relação à atuação da corrente de Benguela, aqui no sudoeste africano. Ela tem uma relação e influência na formação do deserto do Kalahari. Já outros desertos, como o caso do Saara, aqui no norte do continente africano, tem uma influência maior, sofre uma influência maior da circulação atmosférica, que é o que acontece também com o próprio deserto australiano, aqui no hemisfério sul, ou os desertos que se formam lá no Oriente Médio. O caso desses desertos está muito mais relacionado, ou pode ser muito mais bem relacionado, à questão, por exemplo, da atuação dos anticiclones subtropicais. Você recorda?
Lá nas nossas primeiras aulas de climatologia, nós falamos sobre os dispersores de ventos. Essas áreas são áreas planetárias onde atuam sistemas dispersores, sistemas de altas pressões, que, portanto, determinam aí pouca nebulosidade e baixas precipitações. Encerramos aqui o nosso 6º encontro de climatologia. Eu aguardo você para o próximo. Um grande abraço, Fera Fórmula do Sucesso e bons estudos para você.